E a acetilcisteína é para tosse seca ou tosse com catarro? Será que ela pode ser usada na dengue? E qual que é a diferença entre a acetilcisteína medicamento e a acetilcisteína suplemento? Fica aqui nesse vídeo que você vai aprender tudo isso. Eu sou o Jaime Bernini Júnior, farmacêutico, atuo no balcão de farmácia há mais de 18 anos e aqui no YouTube eu te ajudo com o dia a dia do balcão, com a realidade. A acetilcisteína já é um grande conhecido nosso no balcão da farmácia, amplamente utilizada, amplamente prescrita, tá ganhando bastante fama na internet, mas o que será que é a acetilcisteína? A acetilcisteína é um mucolítico, ou seja, ela quebra o catarro para ser eliminado com mais facilidade. Mas não é só isso. Ela também tem poder antioxidante. Em situações específicas, ela é utilizada como antídoto por intoxicações por paracetamol. Até paracetamol. Mas será que ela corta o efeito do paracetamol na dose terapêutica? Fica aqui que você vai entender, vou explicar tudo isso. O nome da acetilcisteína é N-acetilcisteína. Por isso que ela é amplamente conhecida como NAC. NAC, N-acetilcisteína. É uma abreviação para ficar mais fácil. Existe também uma marca de acetilcisteína que chama NAC. Mas quando você vê em algum artigo, em algum lugar, se referindo à acetilcisteína como NAC, não é da marca, e sim da abreviação de N-acetilcisteína. Cara, só essa informação do NAC, eu acho que já vale seu like no vídeo, né? Então já mete o dedão no like aí, me ajuda aqui no YouTube. Então, como a acetilcisteína quebra esse catarro que está no pulmão? Ela quebra as pontes de disulfeto das mucoproteínas. Com isso, o catarro ele fica mais fluido. O catarro geralmente ele é pesadão, né? Aquela pelota de catarro. A acetilcisteína consegue quebrar essa pelota e com isso ele consegue ser expulso com mais facilidade. Então ele fica mais fluido. Lembra que eu falei da bromexina, que também tem essa propriedade? Bromexina é outro vídeo que eu tenho, vou deixar o card dela aqui no final. A acetilcisteína também tem essa característica de quebrar o catarro, mas por outro mecanismo de ação. Com esse catarro mais fluido, fica muito mais fácil jogar fora. E daí já vem aquela pergunta clássica: a acetilcisteína puxa o catarro para as fezes? O que você acha? Negativo. O que acontece é que com essa fluidez do catarro, né, com essa quebra do catarro, qualquer tosse ou na maioria das tosses que o paciente tem, esse catarro vai vir na boca. O muco vai vir na boca. E esse muco tem dois caminhos: para fora, se o paciente cuspir, ou para dentro, se ele engolir. Como ele está mais fluido, o paciente acaba ingerindo e ele acaba engolindo, vai para o intestino e é normal as fezes ter muco. Mas não é por causa da acetilcisteína, e sim porque o paciente engoliu o muco. Ponto final. Igual acontece com a bromexina, igual acontece com qualquer medicamento que facilite essa expulsão do catarro, ou se o paciente não tomar nada, ele tossir, vir catarro na boca e ele engolir, com uma certa quantidade, né, óbvio, vai aparecer muco nas fezes, certo? Então não é o medicamento que faz isso. E como antioxidante, como será que ele funciona? A acetilcisteína aumenta os níveis de glutationa, que é um antioxidante importante, tanto para a proteção pulmonar quanto hepática. Por falar em hepática, a dengue pode lesionar fígado, certo? O que será que a acetilcisteína está fazendo aí no meio? Será que ela tem a ver com a melhora do paciente que está com dengue? Alguns estudos que apontam que sim, a acetilcisteína pode ser útil para facilitar o fígado a trabalhar melhor ali durante o processo de dengue e o paciente se recuperar com mais velocidade. Não é conclusivo, mas é bastante esperançoso. E como antídoto do paracetamol? É óbvio que a gente não vai indicar isso no balcão da farmácia como um antídoto
para o paracetamol, né? Para o paciente que está intoxicado de paracetamol. Paciente intoxicou de paracetamol, é médico, é hospital, é urgente, não é com a gente. Mas a acetilcisteína tem o poder de neutralizar o metabólito tóxico do paracetamol, que é o NAPQI. E o legal disso é que ele só neutraliza quando está em doses tóxicas do paracetamol. Então, em doses terapêuticas, não tem problema nenhum. Então, a acetilcisteína não inibe o efeito do paracetamol em doses terapêuticas, mas em doses elevadas de paracetamol, aí sim que ela trabalha. Novamente, não é para a gente usar isso no balcão da farmácia. Essa é só uma informação que eu estou passando aqui, inclusive de grande valia. Então aproveita essa informação e já encaminha esse vídeo para aquele teu amigo que não conhecia nada de acetilcisteína e ele está perdidão no balcão. Ele vai te agradecer. E quais são as principais indicações da acetilcisteína? Produção de muco. Por exemplo, pacientes que têm DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, acaba utilizando a acetilcisteína durante um período prolongado, porque eles têm muita produção de muco, então a acetilcisteína quebra esse muco, facilita a expulsão dele. Quando o paciente está com pneumonia, também é uma opção muito importante que o prescritor pode escolher. Ela vai quebrar esse catarro, vai jogar o catarro do pulmão fora, porque o pulmão do paciente com pneumonia está lotado de catarro. Deixando claro que é como um ajudante. Tá? A acetilcisteína está aí no tratamento de pneumonia como um ajudante. O trabalho principal não é ela que faz. Ela está ali para facilitar essa limpeza, entre aspas, de catarro. Aproveita e escreve aqui nos comentários qual que é o próximo medicamento que você quer que eu traga uma aula aqui. A gente viu vários benefícios da acetilcisteína até agora, né? Mas será que tem algum momento que ela não é orientada? Óbvio que tem. Por exemplo, o paciente com tosse seca, irritativa. Se a tosse é seca, irritativa, não tem muco, o que a acetilcisteína vai fazer lá no pulmão? Ela vai quebrar que catarro? Não tem catarro para ela quebrar. Não vai valer de nada. Também não é uma boa ideia para o paciente que está numa crise asmática, porque ela pode induzir um broncoespasmo. Então, o paciente que está com crise asmática, ele já está com um broncoespasmo. A acetilcisteína pode induzir o broncoespasmo, então tem que ter cautela. A acetilcisteína é um MIP, antioxidante, mucolítico, então é óbvio que criança pode tomar, né? É óbvio que tem que ter cautela. Não é porque é um medicamento MIP, medicamento isento de prescrição, ele é sem tarja, que é um medicamento isento de risco. Crianças abaixo de 2 anos, ou então idosos que têm problema de deglutição, ou então adultos que têm problema de deglutição, tem que ter cautela. Por quê? Vai quebrar o catarro e a criança ou o paciente que tem problema de deglutição, ele pode se engasgar com o próprio catarro. Olha que tragédia. Você tentou ajudar o paciente de bom coração, mas por causa de um deslize, ocorreu uma tragédia. Então, crianças abaixo de 2 anos não é recomendado, devido a essa possibilidade de provocar um engasgo com o próprio catarro que a acetilcisteína soltou e ficou mais fácil da criança eliminar e ela se engasga. E será que a acetilcisteína tem efeito adverso? Tem. Ela pode provocar náusea, vômito e ela tem um cheiro bem desagradável. Tá? Se você já teve o prazer aí de tomar um xarope de acetilcisteína, você sabe que ele não é nem um pouco cheiroso. Tem um cuidado importante com a acetilcisteína que você precisa orientar o seu paciente, é que o xarope, após aberto, ele tem validade reduzida. Alguns laboratórios colocam 14 dias, outros 15 dias, mas não mais do que isso. Então, após aberto, 15 dias, usou ou não usou? Estragou, perdeu. Mas está cheio o frasco. Paciência, se abriu, teve contato com oxigênio, por ele ser um antioxidante, ele oxida. E por causa disso, ele acaba estragando.
A acetilcisteína ela tem várias apresentações. Ela tem xarope adulto de 40 mg por ml ou infantil 20 mg por ml. Ele tem granulado, pó granulado de várias miligramas, 100, 200, 600 miligramas. Tem também a opção inalatória e injetável. Ela é inalatória ou injetável, na mesma ampola. Quebrou a ampola, coloca no inalador, faz a inalação. Uma catinga violenta de enxofre, tá? Não é agradável, avisa seu paciente. E também tem as apresentações em cápsulas, que são os suplementos à base de acetilcisteína. Por falar nisso, quando a gente pega algum acetilcisteína no balcão da farmácia, que ele é de 20 mg por ml, só que ele traz a informação como suplemento em cima. E do lado tem o outro acetilcisteína que está como medicamento, com a tarja do genérico. Qual será que é a diferença entre um e outro? Será que existe diferença? Teoricamente, não é para ter diferença. Então, para produzir um suplemento acaba sendo bem mais fácil na questão burocrática. Não estou falando que é fácil. Por isso que alguns laboratórios preferem fazer como suplemento. Se o laboratório é da sua confiança, você confia e ele diz que tem essa quantidade de miligramas, teoricamente é para ter. Mas muitas vezes, nesses xaropes que são de suplemento de acetilcisteína, ele tem outras coisas no meio da acetilcisteína. Às vezes tem guaco, tem mel, tem mais um monte de coisa lá, pensando na expectoração, pensando na expulsão de catarro. Então é importante você analisar isso. Então a acetilcisteína ela não é para tosse seca, ela é um mucolítico, quebra o catarro para facilitar a expulsão. Ela é um excelente antioxidante e também um antídoto para intoxicação por paracetamol. E ela funciona bem melhor com ingestão de líquidos. Como assim ingestão de líquidos? O catarro, ele basicamente é água. Ali tem bastante água no catarro, é um aglomerado de célula de defesa, célula morta, bactéria ou então vírus, junta naquele bolinho, mas muito desse catarro, desse bolinho, é água. Então, quanto mais água o paciente tomar, mais fica fácil de quebrar esse catarro, mais fluido ele fica. Então, a água, para o paciente que está com tosse com catarro, é muito bem-vindo. Óbvio que todos os pacientes se beneficiam com água, mas na tosse com catarro é importante você orientar o seu paciente a tomar mais água. A acetilcisteína não é um bicho de sete cabeças, como você acabou de ver. E o balcão de farmácia também não é um bicho de sete cabeças. Se você trabalha no balcão e deseja acelerar a sua evolução, eu te convido a clicar no link que está aqui na descrição e conhecer o Destrava Balcão. O Destrava Balcão é um treinamento específico para quem trabalha no balcão da farmácia ou vai trabalhar logo em breve e deseja acelerar a evolução, aprender a conversar com o paciente, entender o problema dele, aprender a fidelizar esse paciente. Tem cálculo de dose, tem grupo de apoio exclusivo para alunos, completaço do que você precisa para exercer um balcão de qualidade, digno e humano, focando no paciente. E tem um presente para você que está aqui comigo até agora. Eu criei um grupo de leitura de receitas. É um sacrifício muitas vezes ler uma receita, né? Então é um grupão organizado, não tem bagunça lá. Eu vou deixar o link do grupo na descrição também. Aproveita e já entra, a galera se ajuda demais lá. E lembra aquele vídeo que eu falei da bromexina? Eu vou deixar ele aqui. Clica, assiste, você vai curtir. Valeu, um abraço e até domingo que vem, às 8 horas da noite.